Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Lucas aqui do canal Piparel Hard e vou trazer hoje mais um review de processador. Eu tenho aqui em mãos o novo Core i9 10900K. É uma caixinha pequena, mas a caixa que você compra aí no varejo, nas lojas, é um pouco maior, um pouco mais bonita, mas isso é irrelevante. Eu tenho aqui em mãos um dos CPUs mais rápidos que eu já testei e para jogos também é um CPU muito forte. Hoje nós vamos fazer um comparativo com vários CPUs em testes de renderização, produtividade, teste em jogos em duas resoluções, Full HD, 1040p, com a placa de vídeo mais rápida que eu tenho, que é a RTX 2080 Super, comparando aí com o Ryzen 7 3700X, o Core i9 9900K. Será que dá muita diferença esses dois núcleos a mais que ele tem aqui? Agora nós temos um CPU de 10 núcleos e 20 threads. É o que nós vamos ver nesse vídeo. Ao final, a minha opinião. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. Bom pessoal, então começando aqui o nosso review do novo Core i9, primeira vez que nós temos um CPU de 10 núcleos nessa categoria mainstream, né, abaixo das placas high-end da Intel. Até então a gente tinha o 9900K de 8 núcleos e na oitava geração o 8700K de 6 núcleos. E como nós temos aqui basicamente a mesma arquitetura, os mesmos 14 nanômetros, a Intel teve que fazer uma manobra para incluir mais núcleos num processador muito similar. O 8700K, 6 núcleos. 9900K, aumentou 2 núcleos, ela precisou aumentar um pouquinho o die, conforme a imagem que vocês estão vendo aí. E agora nós temos aqui 10 núcleos, mais uma vez o die foi alongado. Isso acaba trazendo alguma dificuldade no aquecimento, na geração de energia, né, no TDP, a dissipação do CPU. Para isso foram feitas algumas melhorias internas aqui. A Intel reduziu a espessura do die e aumentou a quantidade do metal que fica dentro do CPU, para tentar ajudar na temperatura, já que seria muito quente, talvez mais quente que o 9900K, não é? Hoje nós vamos ver como é que fica a temperatura com um water cooler, porque o CPU não tem cooler, então a gente tem que testar com alguma coisa. Quem vai comprar um CPU desse que custa 4 mil, 5 mil reais, com certeza vai comprar um excelente water cooler. Vocês vão ver o motivo disso. Bom, uma coisa muito importante, pessoal, clock base do CPU 3.7, clock boost 5.3. O clock boost informado, assim como nos CPUs da AMD, é referente apenas a um núcleo. Quando você roda um teste de estresse, roda algum game que vai exigir ali 6, 8, 10 núcleos, o clock vai ficar menor, cerca de 4.9 GHz. E o TDP do CPU é 125 watts, já aumentou em relação aos outros CPUs da oitava e da nona geração. Porém, o TDP também é referente ao clock base, não é referente ao boost. Quando você roda esse CPU acima dos 3.7 GHz, ou seja, qualquer situação sempre vai estar acima do boost, o TDP é maior, pode chegar a 250 watts. Então, imagine o cooler que você tem que colocar aqui. Pois é, um excelente cooler, né, para aguentar essa dissipação. Nós temos basicamente dois processadores. Um CPU liberado para rodar sempre no seu boost, independente do TDP, e outro CPU que, após um certo tempo, reduz automaticamente o seu clock para respeitar o TDP padrão dos 125 watts. Na oitava e na nona geração, a Intel deixava o CPU rodar no boost sempre, mesmo que estourasse o TDP padrão. Agora, na 10ª geração, ela fez uma mudança. As placas-mãe, existe uma função chamada multicore enhancement, que também tinha nas placas da oitava e da nona geração, mas aqui ela impôs um limite. Após cerca de 50 segundos, se você estiver usando esse CPU no clock boost máximo, ele vai reduzir a sua frequência e reduz drasticamente. Eu fiz aqui um teste no Blender Classroom. O gráfico parece um pouco confuso, mas é bem simples. A linha vermelha mostra o teste com o CPU desbloqueado e a linha amarela um CPU sem alteração nenhuma na placa. Onde nós vemos que no teste em estoque, no automático, ele caiu ali dos seus 4.900 após cerca de 55 segundos para cerca de 4.300 MHz. Foi uma boa redução, né? Agora, quando a gente habilita na BIOS o recurso Multicore Enhancement, ele deixa o CPU trabalhar sempre no clock máximo, os 4.9, porém com a dissipação beirando ali a casa dos 210, 220 watts. Enquanto que no teste estoque ele reduz após um tempo para 125 watts. Ao menos isso tem uma vantagem, que é a temperatura. Vocês estão vendo aí utilizando um water cooler de 280 mm, o Master Liquid Pro, aonde com o CPU totalmente desbloqueado e um teste de renderização, ele atingiu a média de 82 graus. Com o CPU no automático, ele atingiu uma média de apenas 67 graus. É uma média realmente muito baixa, tá? Para um CPU de 10 núcleos, mas por quê? Estava
com o TDP bastante afetado. E é importante ressaltar para vocês que isso normalmente não acontece em jogos, porque um jogo não exige tanto do CPU quanto um teste pesado. Mas eu também quero mostrar esse tipo de teste, porque tem pessoas que pegam um CPU desse e quer fazer renderização, quer utilizar 100% dele. Então, você precisa ativar na BIOS o multicore enhancement para deixar ele rodar sempre no clock máximo. E tem um outro ponto aí, porque existem placas-mãe que já ativam isso por padrão, e outras placas não. Então é uma coisa para você verificar como é que está a frequência do seu CPU. Em games, normalmente não afeta, por isso que eu nem vou fazer teste em games comparando multicore enhancement on com multicore enhancement off, ok? Sobre o controlador de memória, esse aqui é um CPU que tem um controlador que roda por padrão em 2933, e os testes de memória que eu faço são 3.000 MHz. Então, como é uma diferença muito pequena, eu não vou nem comparar 2933 versus 3.000, tipo, não vai dar nada de diferença. Então, eu usei a RAM 3.000 MHz para todos os CPUs aqui, exceto o 9400F, que eu usei 2666, que é o controlador de memória dele, e o 9100F, que eu usei o controlador de a RAM em 2400, porque é onde você consegue utilizar esses CPUs em placas básicas, tá bom? Começando então aqui com os nossos testes, pessoal, em Feature Mark, 3D Mark, Time Spy, DirectX 12, CPU Score, nós vemos que realmente o 10900K é o King, ele vai ficar na parte de cima da tabela em quase todos os testes, e não teve diferença ali, habilitando o Multicore Enhancement, apenas 200 pontos a mais. Por quê? Em testes muito rápidos, não vai dar tempo da placa ir lá e desabilitar, e reduzir esse clock. Então, em testes mais longos, uma renderização, aí sim você vai perceber alguma diferença, tá bom? Mas mesmo com ele reduzindo ali o clock, ele ainda continua com um desempenho bem legal. O After Effects é um caso, a gente teve ali uma pequena redução, mas ainda assim ele continuou na parte de cima da tabela, acima do 9900K, acima do 3700X e consideravelmente acima, por exemplo, de um Core i3 ou de um Ryzen 3. E aqui eu sempre explico para as pessoas que para um usuário que vai fazer apenas uma renderização por dia, uma coisa casual, não faz diferença. Você pode pegar um Core i3 e tomar um café e vai passar ali esses 15 minutos, você não vai nem ver. Agora, para o cara que trabalha com isso, vai fazer 2, 3, 5, 10 renderizações, uma renderização que dura 30 horas, essa diferença aqui vale muito a pena. Por isso que investe-se em CPUs mais fortes. Ok, então aqui está a diferença, né? Nós temos agora aqui o teste do AIDA 64 Benchmark Memória RAM. Ele ficou ali com um resultado muito parecido com todos os outros processadores. A gente só tem diferenças mais acentuadas no Core i5, no Core i3 da nona geração, porque são CPUs que têm um controlador de memória um pouco inferior. E você vai utilizar em placas básicas que só suportam RAM nessa frequência que vocês estão vendo aí, tá bom? Aqui nós temos o teste de latência. A latência dos CPUs Intel é menor em relação aos Ryzen, é consideravelmente menor, vocês estão vendo ali em relação a alguns. Então nós vemos que o 10900K teve um excelente resultado, um pouquinho abaixo do 9900K, tá? Mas tudo bem. Talvez ali alguma questão interna envolvendo a quantidade de núcleos afetou isso, mas é uma diferença realmente muito pequena. Nós temos aqui agora o teste do Blender Classroom, aonde é um teste que demora ali mais ou menos uns 10 minutos para o Core i9, para o Core i3 chega a demorar 36 minutos, aliás, 39 minutos, como vocês estão vendo ali. E em relação ao Multicore Enhancement habilitado, houve alguma melhora, mas vocês estão vendo que mesmo que você não queira nem mexer na BIOS, dá para você utilizar o CPU no estoque por padrão, e ele é superior em relação ao 9900K, 3700X e demais CPUs ali testados. Nós temos aqui agora o teste do Cinebench R20, que é um software para o Maxon Cinema 4D, para validar os CPUs para esse tipo de software que é bastante relevante na indústria. Novamente, o Core i9 é o King, é o topo dos testes que eu tenho aqui no canal, pontuou 6.343 com multicore enhancement habilitado, 6.133 desabilitado. O single core ficou o mesmo porque não afeta single core, afeta quando você está rodando múltiplos núcleos. Nós temos ali o teste do 9900K com uma diferença razoável, uma boa diferença, e os demais testes estão aí na tela para vocês. Agora o Corona Benchmark é um renderizador para 3ds Max, também para cinema 4D, tem um nome meio estranho, as pessoas poderiam perceber, né? Mas novamente o topo da tabela é o Core i9, é um teste que demora pouco tempo, apenas 1 minuto e 15 para o Core i9, então não afetou muito a questão do multicore enhancement, vocês estão vendo aí. Aí tem os demais testes, o 9900K próximo, apenas 1 minuto e 38, o 3700X logo ali colado com o 9900K, ambos os CPUs de 8 núcleos, e o Core i9, o CPU de 10 núcleos.
Nós temos aqui agora o teste do Passmark Benchmark, o benchmark para uso geral. Novamente, parte de cima, 10900K, sem surpresas. Inclusive, na terceira posição ficou o 3700X e o 9900K acabou ficando um pouquinho atrás, até mesmo no 3600. Olha aí, um teste diferente, um teste curioso, né? O 8700K também ficou ali abaixo do 3500X, um teste que é onde os CPUs AMD se deram melhor, a no seu o 10900K, que aí sim tem mais núcleos. O PC Mark X, que é um software para benchmark ali para uso doméstico, envolve a criação de conteúdo, Skype, Excel, Word. Então nem sempre você ter muitos núcleos vai fazer alguma diferença, mas nesse caso o Core i9 a 4.9 GHz tem um clock bem alto, consegue entregar um melhor resultado, e com o multicore em Ansem habilitado, você tem um CPU com um desempenho um pouco melhor, ok? Nós temos agora um teste de renderização no Vegas 16, ali está o preset utilizado. Nós vemos que novamente o topo da tabela pertence ao Core i9 e houve ali alguma diferença com o multicore em Ansem habilitado em relação a ele desabilitado. 9900K logo atrás, um pouco acima do 3700X e demais resultados na tela. VeraCrypt, que é um teste ali de criptografia utilizando o AES, 1 GB, topo da tabela, Core i9, não teve diferença com o multicore em Ansem, fica um teste que demora pouco tempo, poucos segundos, não dá tempo de reduzir o clock. E o VRSketchup, mais uma vez, um teste que durou apenas 1 minuto para o Core i9 em relação a 3 minutos do Core i3, né? E ele teve um desempenho ali muito bom, ficou novamente no topo da tabela. Nosso último teste, o WPrime Benchmark, novamente, sem surpresas, é muito simples falar os gráficos porque ele está sempre no topo da tabela com o melhor resultado, superior em relação ao 9900K. Agora chegou a hora dos testes em jogos, que é onde muitos de vocês querem ver aqui. Nós temos aqui Assassin's Creed Odyssey, um dos jogos mais pesados da geração, benchmark, Full HD por 7 High. O topo da tabela pertence a quem? 10900K, que ficou empatado tecnicamente com o 9900K. E muito próximo ainda em relação ao 8700K, que teve algum problema na mínima, só que ainda assim rodando muito bem. É um jogo com foco em campanha, então você tem os 3 CPUs rodando muito bem. Ali embaixo, 3700X, 3600X, e o Core i3 foi o único que não conseguiu fazer 60 na mínima, mas ainda assim rodando com FPS razoável, considerando que é um quad-core, né? Então é bem diferente em relação a um Core i9. Quando a gente sobe a resolução, o que vai acontecer aqui? Você vai ter menos quadros, com isso você vai ajudar um pouco o processador. Por isso que vocês estão vendo que as diferenças começam a ficar bem menos acentuadas. Se existia uma diferença grande em Full HD, essa diferença começa a diminuir em 1440p, e se você coloca em 4K, que os quadros vão ser menores, a placa de vídeo vai estar gargalada, ela vai ser o limite, você começa a ver diferenças ainda menores entre os CPUs. De forma com que um Ryzen 5 fica muito parecido com um Ryzen 9 ou com Core i9, tá bom? Então, para o cara que vai jogar em altas taxas de quadros, aqui você vê a diferença. Para o cara que vai jogar a 60, todos os CPUs conseguem entregar na maioria dos jogos um desempenho bem parecido, tá bom? Vai variar de jogo para jogo. Claro, você vai pegar um Pentium então. O Pentium, dependendo do jogo, ele não consegue fazer 60 quadros, tá? Mas de um Core i3 para cima você já tem boas condições para rodar ao menos nos jogos de campanha. Agora nós temos aqui o Battlefield 5 no modo single player, porque é mais fácil comparar no modo multiplayer é quase impossível. Nós temos no topo da tabela o 10900K, e aqui já é o limite da própria placa de vídeo, não tem mais para onde ir. 150 quadros na média, 125 na mínima. Lucas, você está rodando no Ultra? Pô, eu vou rodar no Low para quê? Para ver 200 quadros, sendo que já está chegando no limite que as pessoas querem ver, que são 144. Já estamos com uma placa muito forte. Não faz sentido colocar uma placa dessa no mínimo. De repente, se fosse uma 1660 e você quisesse ver aí se faz 144, tudo bem. Mas é uma placa muito, muito forte. Logo abaixo ali o 9900K empatado tecnicamente, o 8700K muito próximo também, e os demais CPUs ali do teste. Nós temos aqui o teste agora em 1440p, onde, como eu disse para vocês, reduz a quantidade de quadros, vai diminuindo um pouco a diferença entre os processadores, tá bom? CSGO Multiplayer é aquele jogo que as pessoas gostam de ver mais de 300 quadros, mesmo que eu coloque o jogo com a qualidade máxima, pô, é uma 2080 Super, uma placa muito forte, né? No máximo, a gente vê ali que o Core i9 ficou novamente no topo da tabela com 487 quadros, bem acima do que as pessoas querem jogar, que são os 300 quadros, né?
A mínima é aquele momento que passa por um monte de smoke, não aparece sempre no meio da partida isso, então não é muito válido na minha opinião. A média é mais válida nesse caso aqui. Logo abaixo aqui o 9900K, 9600K. Você observa que do 3500X até o 9600K tá muito parecido, né? Só o 10900K que tá lá em cima, mas ainda assim todos os CPUs, até o Ryzen 5600AF, rodando a mais de 300 quadros, tá bom? Aqui nós temos o teste em 1440p, basicamente é isso, teste muito parecido, não tem muito o que comentar. Far Cry New Dawn, benchmark, Full HD, Ultra, tá? Ainda assim é um jogo com foco em campanha, mas mesmo assim rodando a mais de 100 quadros no 10900K. 9900K teve alguma diferença ali de 5 quadros na média, 5 quadros na mínima, mas é uma diferença pequena. É um jogo que campanha, né? Não tem uma diferença ali, vou rodar esse jogo para ter um input lag menor, jogando contra os bots, né? Enfim, todos os CPUs rodando bem. Do 3100 até o 2600 eles não conseguiram 60 FPS na mínima, mas muito parecido, 58 tá quase ali, tá bom? Então nós temos aí todos os testes, inclusive o 9100F ganhando bem do 3100, porque é um jogo que os CPUs da Intel realmente se dão melhor, tá bom? Aqui está o teste em 1440p, os resultados são basicamente os mesmos, né? Pouca diferença do 10900K para o 9900K e para o 8700K, tá bom? GTA V benchmark em Full HD, rodando no Ultra com a MSA2X, nós vemos que o 10900K continua sendo o King, ele é o rei, ele é o melhor. Inclusive, quando eu testei o 9900K aqui no canal, eu falei isso para vocês, pessoal, o 9900K é o CPU mais rápido para jogos, mas ele tem um custo para isso, ele cobra bem, ele é um CPU bem caro, tal como um Ryzen 9, tá? Dá para a pessoa pegar um Ryzen 5, um Core i5, um Core i3 e se divertir, mas o cara que quer altas taxas de quadros, tudo bem, você tem CPUs para isso, só que você vai ter que desembolsar bem mais para isso, tá bom? O King é o 10900K, não tenho o que falar. Em 1440p, a mínima dele chegou a ficar pior que o 3600X, deve ter sido uma variação de rodada, mas a média ficou 1 FPS acima, os testes um pouco mais parecidos. Metro Exodus em Moscou, Full HD Ultra, tirando alguns filtros ali que pesam em algumas placas, como o Physics Heroics Tessellation Off, o King é o 10900K, 164 frames da média. Novamente, é um jogo com foco em campanha, dá para rodar a 60 se você quiser, como a maioria das pessoas tem monitor 60 Hz, tranquilo. Lucas, eu tenho um monitor 120 Hz, eu quero aproveitar o meu monitor. Mesmo que você rode a 100 quadros, você também está aproveitando o seu monitor, a fluidez fica legal. Mas se você faz questão do 144, você tem que gastar muito numa placa de vídeo para fazer isso e muito no CPU para fazer isso também. A partir de um 3500X você já tem isso, acima de 144 quadros, ao menos na média, tá bom? Enfim, então aí está o teste, agora em 1440p, as diferenças vão ficando menores, o topo da tabela continua com o 10900K, o 9900K teve uma média até um pouquinho menor que o 9400F, variação de rodada, tá? Isso acontece, pessoal. Se os gráficos fossem todos bonitinhos, talvez ficaria até desconfiado de mim. Às vezes acontece variações assim, que não faz tanto sentido, mas acontece, tá bom? Red Dead Redemption 2 em Saint-Denis, em Full HD, é uma cidade bem pesada. O topo da tabela fica com 10900K, muito parecido. Posso falar que foi um empate, 8700K, 9900K. Já teve alguma diferença para o 9600K. Na parte de baixo, o Core i3. Para quem roda 60 quadros, o Core i3 na média já fez, na mínima teve alguma dificuldade. O Ryzen 3 3100, que é um 4/8, já conseguiu fazer 60 na média e na mínima, tá bom? Muito em breve eu vou trazer para vocês os reviews do Core i3 10100 e do Core i5 10400F, tá? Fiquem no canal, se inscrevam para vocês não perderem. Então tá aí os resultados, agora nós temos aqui o teste em 1440p, começa a ter muito empate técnico, do 8700K para o 9900K tá tudo igual, e do 3300X para o 3700X também tá tudo igual, tá? Muito parecidos os resultados. Só o Core i3 que realmente enfrentou dificuldades, porque é um quad-core, cara. O quad-core, em alguns jogos, ele enfrenta dificuldades. A gente vê Assassin's Creed, às vezes um Battlefield, às vezes um Red Dead Redemption também, porque é um jogo de mundo aberto e essa cidade realmente é complicada. Agora, quando a gente pega um jogo com foco em campanha, que é um Resident Evil 3 Remake, um jogo leve até para CPU, cara,
realmente o Core 9 é o melhor, só que o Core i3, o Ryzen 3 está rodando a 185 quadros na média. Tipo, não tem diferença, não faz sentido. Lucas, por que você traz o Resident Evil 3 Remake então? Porque tem pessoas que não vão jogar só jogos multiplayer online. Tem pessoas que gostam de jogos de campanha. E elas querem ver a diferença. E nesses jogos faz pouca diferença. Em 1440p também a diferença continua aqui nula. Não tem diferença, cara. O 9900K ficou até 1 FPS a mais na média porque é variação de rodada. Tá tudo igual. Desde o Core 3 até o Ryzen 9. Ou Core 9, perdão. Aqui nós temos o Shadow of the Tomb Raider, é um jogo que tem um benchmark bastante pesado, mostra ali algumas cidades bem populosas, aonde você vê que o Core 3 teve dificuldades ali na parte de baixo para fazer 60, tá? A partir de um 1600 AF você já tem uma mínima bem melhor, e na parte de cima o topo é dele, é do 10900K, tanto na mínima quanto na média, tá bom? Em 1440p, o 3700X ultrapassou ele por uma diferença pequena, 9900K ficou empatado tecnicamente e tem vários empates ali, i7, i5, Ryzen 5, Ryzen 3, tudo muito parecido, apenas os CPUs de 4 núcleos teve alguma dificuldade, como o Core i3 e o 3100, que apesar de ser um 4/8 ainda é um quad-core, mas a mínima e a média dele ficou acima de 60, é um jogo novamente, foco em campanha, o cara que joga 60 consegue se divertir muito bem aqui, sem se preocupar com isso, tá bom? The Division 2 no benchmark, Full HD, também é um jogo que tem um peso para processador. Nós vemos ali que os CPUs de 4 núcleos tiveram mínimas acima de 60, então já conseguiram te entregar isso. Na parte de cima, o 9600K surpreendentemente teve uma mínima um pouco melhor, talvez uma variação de rodadas, são 8 quadros, né? Já é uma variação legal, mas é um CPU que não tem o recurso do Hyperthread habilitado. Tem situações que eu observo que quando o CPU é tipo 6/6, 8/8, sem o Hyperthread, às vezes ele se dá melhor. Então a gente vê que talvez seja esse um caso, mas eu não sei explicar exatamente o que aconteceu isso. Ainda assim, cara, tá rodando 115 quadros no 10900K. Em 1440p, os testes lá ali na parte de cima ficam muito parecidos. Nós temos alguns CPUs que tiveram dificuldades para fazer 60, como o Core 3 9100, o 2600, o 3100 e o 1600AF, que ficou quase no 60, então não tem tanta diferença assim. Agora nós temos aqui o último teste, que é o Witcher 3 em Novigrad, em Full HD, rodando com os gráficos do Ultra e com o Hairworks no Low, o Hairworks ligado, mas o anti-aliasing no Low. O topo da tabela pertence a quem? Sim, ao 10900K, seguido de perto pelo 9900K e pelo 8700K, 9600K, enfim. Então existe uma diferença legal, o i3 está entregando 96 quadros, ele está gargalando. E o 10900K a 141 quadros, é uma diferença muito boa. Mas, porém, quem vai jogar a 60, tá aí. Você pode pegar um 1600AF, um Core i3 9100, um Core i5 9400F, um Ryzen 5 3500X, um Ryzen 3 3300X, que você já entrega um resultado muito bom. Lembrando, pessoal, nós estamos usando uma das melhores placas de vídeo que existe no mundo. O cara que vai usar uma 1660 Super, uma 5600 XT, naturalmente o cara já vai estar rodando com menos quadros, vai estar rodando a 90 quadros, 100 quadros. Essa diferença que vocês estão vendo começa a diminuir, porque quem passa seu limite do sistema é a placa de vídeo. Aqui eu coloco uma placa bem rápida para que o CPU possa ser o limite. Por isso que você vê que um Core 3 está entregando 96 versus um Core 9 que está entregando 141, ou seja, existia espaço no Core 3. Aqui eu estou mostrando até onde ele vai, tá bom? Mas para o usuário real, que vai colocar uma placa mais fraca, uma placa intermediária, essas diferenças começam a desaparecer. Começam a desaparecer, tá bom? Para quem que isso aqui é relevante? Para o cara que quer altas taxas de quadros. O cara que quer 60, dá para você pegar vários CPUs aqui sem ter que gastar tanto. Aí está o teste em 1440p, sem muito o que comentar, o topo lá pertence ao 10900K. Então, pessoal, chegando no final do nosso review, nós vimos as limitações do CPU. Nós vimos que o CPU ele tem um aquecimento alto. Veja, Lucas, mas o teste de estresse estava ali acima de 80 graus, não estava tão quente. Eu estava usando um water cooler de 280 milímetros, é um water cooler muito robusto. Se você coloca um cooler mais fraco, isso aqui vai pegar 100 graus fácil, tá? Tem aquela questão que se você não mexer na BIOS, em certas placas o clock vai ser reduzido. A gente viu que não faz tanta diferença em teste de produtividade, em jogos não vai fazer diferença porque geralmente não reduz o clock, ele fica sempre 4.9, porque não está usando tanto do CPU para isso. É um CPU de 10 núcleos, tá bom? Enfim,
Agora, um dos gráficos mais importantes, que é o de performance relativa. Nós vemos aqui em 11 jogos, na média, 110% é o desempenho do 10900K em relação a quem? Em relação ao meio, em relação ao 3600. Ele entrega 10% a mais que o Ryzen 5 3600, quando a gente está usando uma placa bem rápida, para a gente ver o limite dos CPUs. 10% em relação a ele. 2% em relação ao 9900K. 5% em relação ao 8700K. 6% em relação ao 9600K. Não é uma diferença grande, né? A pessoa que tem um 9900K já está muito bem servido, um 8700K, mesmo um 3600. Por quê? 10% a mais, mas quanto ele custa? Um 3600 você paga hoje, mesmo no preço mais cheio dele, R$ 1.400, R$ 1.300. Um 10900K custa quanto? 4.500? 5.000? Ele realmente entrega mais quadros que os outros, mas ele custa muito a mais para isso. Então é para o cara que é o fanático por frames, é o super entusiasta que não liga para gastar. Mas na minha opinião vale muito mais a pena você pegar um CPU mais simples, como um 9600K, um 3600, você tem uma diferença muito pequena e você vai gastar muito menos, não só no CPU, na plataforma também. Uma placa-mãe para um 3600, uma B450, custa R$ 700 mesmo no preço cheio. Quanto custa uma Z490? R$ 1.500. É uma diferença boa. Fora o cooler. O 3600 dá até para você usar no cooler box. Ele fica meio quentinho, dá para usar no cooler box. O 10900K nem cooler vem. Você tem que comprar um cooler à parte. Então são muitos pontos que contam contra o processador. Agora, se eu estou falando com um cara que não liga para grana, Lucas, eu tenho muita grana, eu quero comprar o melhor, o que entrega mais quadros, vai de 10900K. Na falta dele, um 9900K supre muito bem isso, um 8700K, uma diferença pequena. Lucas, eu foco mais no custo-benefício, eu quero ter uma máquina sem gastar um rim, né? Você pode pegar um 9400F, um 3300X, vocês estão vendo as diferenças aí, né? Um 3600 é um CPU que entrega um excelente desempenho. E tem um detalhe, se você pega um 8700K e faz um overclock, ele alcança o desempenho do 10900K. Se você pega um 9900K e faz um overzinho, a mesma coisa, você passa o desempenho dele, tá? Porque eles estão muito próximos ali. Na parte de baixo você vê ali o 9100F entregando mais quadros que um 2600, entregando mais quadros que o 1600AF. Normalmente eu vou recomendar os CPUs de 6 núcleos por ter mais margem para outras coisas no sistema, não apenas jogos. Ele tem ambos têm o triplo de threads em relação ao Core i3. Tá? Isso é uma diferença que faz bastante sentido. O 3100 permanece um pouco acima do 9100F quando a gente roda com a memória RAM dele, que é 2400. Os outros testes que eu fazia, que eu rodava ali com a RAM a 3.000 MHz, o 9100F ganhava no 3100. Agora com a RAM dele, do controlador de memória dele, das placas que suportam ele, é 2400 e ele fica ligeiramente abaixo, pouca coisa, né? Enfim, pessoal, todos os testes estão aí. Esse aqui agora é o gráfico em 1440p, você vê que a diferença diminui em relação ao 3600, né? A diferença fica ali na casa dos... tá bom, quase 10%. Em relação ao 9400F, fica ali cerca de 7, 8%, né? Por quê? Vai subindo a resolução, as coisas vão ficando mais parecidas, porque está diminuindo a quantidade de quadros. Cara, basicamente é isso. É um CPU realmente fantástico, muito rápido, tem pontos negativos, aquece demais, a arquitetura não evoluiu, a gente continua no Skylake, 14 nanômetros, isso trouxe um CPU que dissipa muito calor e dissipa tanto quanto um Threadripper, que tem muito mais núcleos, então a gente espera uma evolução real de arquitetura nas próximas gerações. Estou olhando para baixo porque a minha bateria está quase acabando, tá? Mas existem opções melhores para quem só quer jogar. Para quem quer jogar, o cara pode comprar um Core i5 ou um Ryzen 5. Esse aqui é um tipo de CPU para o cara que quer ganhar dinheiro. Tá? O cara é um arquiteto, ou uma mulher, no caso, né? Tô falando assim de uma forma genérica, mas a pessoa quer ganhar grana com isso. Ela vai usar uma renderização pesada, que cada segundo conta para ela ganhar mais dinheiro. Aí você tem um Core i9, você tem um Ryzen 9, você tem um Threadripper. Mas para as pessoas que só querem jogar, um 3600 é mais que suficiente, um 9400F é mais que suficiente. Lucas, eu quero pegar um CPU da 10ª geração, 10400F, ou um Ryzen 3 3300X de 4 núcleos também.
ou simplesmente o mais baratinho ali, 1600 AF, que vira e mexe aparece em promoção. Eu mesmo comprei o meu por 500 e pouco há uns 2 meses atrás, né? Ele entrega menos em relação aos outros CPUs, só que você tem vantagens. Ele custa ele é barato, a plataforma dele é mais acessível e você pode migrar depois para outros vários CPUs, desde o Ryzen 3 até o Ryzen 9 na mesma placa-mãe, dependendo, obviamente, da qualidade da placa-mãe também. Não é qualquer placa-mãe que vai suportar um Ryzen 9. Então, aqui no canal eu procuro passar esses pormenores para vocês que vocês entendam bem, tá? Minha opinião, CPU, putz, muito rápido, para jogos é o mais rápido que eu já testei, mas você tem CPUs muito mais baratos, como um 9600K, que entregam quase a mesma coisa, por muito menos. Um 3600, quase a mesma coisa, por muito menos. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Confira aqui na descrição nossos patrocinadores, Terabyte Shop, Edu Ferrari e Performance Solutions. Live de gameplays lá na plataforma roxa, me acompanhe por lá também, link na descrição. Até mais. Tchau, tchau.